corresponde a verdade a essa Sei que acusação. houve uma das candidaturas que apresentou algumas irregularidades à Comissão Nacional Eleitoral. Esta, por sua vez, indiferiu com fundamento de falta de provas. Dentre os vários argumentos falava-se disso. Mas a Comissão Eleitoral diz que não existiram provas bastantes Mas para pelas, dar provimento à irregularidade. pelas informações que têm obtido dos seus colegas, não houve tentativa de compra de voto? Eu estou no muro. Eu tenho o dever de reserva, né? Não consigo. A mim, pelo menos, não me foi contactado relativamente nada sobre isso. Aliás, acompanho a campanha no muro. E como é que vão as preferências? As tendências. Sim, sabemos que a província de Benguela é a Sim, segunda maior praça eleitoral. 2 a 3 listas têm alguma aderência em Benguela. Quem são? A outra, nem por isso. Quem são os candidatos? Se a referência for o número de participantes aos eventos, damos para ver 2 listas. A lista do Dr. José Carlos e José Luís. Ok. E agora vamos medir dia 9 a outra do Dr. Vicente Pongolola. Vicente Pongolola. Agora as outras, as 2, da doutora Henriqueta e do Dr. Sebastião, foram para além das expectativas. Ou seja, não tiveram quase... Em termos de aderência, só estou a fazer essa referência. Como o voto é secreto, Sim. Eu sei que em Benguela as disputas têm sido... O processo eleitoral é político, em qualquer instituição. Os partidos políticos estão a interferir neste processo? Não, o processo eleitoral é político. Quer dizer, eleições, tu tens que ter várias formas de convencer o eleitorado. Há aqui algum interesse dos partidos políticos? Não há nada visível. Aliás, não há nada visível. Nada assim que possa conotar o processo. Até agora não há nada. José Gama, seja bem-vindo. É sempre um prazer partilhar consigo o ponto de equilíbrio. Muito obrigado. Estamos aqui. Agora devia fazer aí mais perguntas ao Gama, né? Como? Já que andaram a publicar algumas coisas no Clube Capa. Sobre eleições na ordem. Sim. Pois as eleições na ordem trazem uma coisa interessante, que é, antigamente, quando ocorressem eleições nas instituições, até nas federações de futebol, todo mundo votava no candidato que era do regime ou do presidente, tanto na Federação de Futebol, em todas as associações. Era assim, e quem fosse anunciado como candidato do regime ou do presidente estava destinado a sair vencedor. Agora as coisas inverteram-se. Estamos a ver aqui nas eleições da Ordem dos Advogados, em que são 4 candidatos, e a luta aqui é identificar quem são os candidatos que são pró... São 5, Gama, 5 candidatos. São 5. São como? São 5 candidatos. Né? Quer dizer que aqueles que forem apanhados ou identificados como candidatos pró-MPLA, a partida estão destinados a perderem, a ficar em combate. Então os quadros inverteram-se. Antigamente todo mundo queria estar conotado ao regime, ao MPLA, agora todo mundo a fugir. Pelo menos há um candidato que as pessoas já dizem que há certeza que não faz parte do sistema, que não é a preferência do regime, porque é o candidato que, mesmo antes de concorrer, já afrontava, já apresentava que é o advogado Zé Luís. O Zé Luís. O resto, uma vem do Comitê de Especialidade, já foi citada como do MPLA, outro é analista dos órgãos de comunicação do governo, pronto, outro vem, é oriundo das FAPLAs ou das forças da... Quem que é oriundo das FAPLAs? Que vem da inteligência... Quem é o candidato que vem da inteligência militar? É o candidato Zé Carlos, não é isso, Chipilica? É o nome, Zé Carlos. Zé Carlos, ok. Está na biografia, na sua biografia. Pronto, vem do braço armado, do extinto braço armado
do MPLA. E as pessoas estão questionando até que ponto ele não tem os amigos ainda ali, até que ponto não está ainda Vinculado com certas aos atividades órgãos ao de sistema. inteligência, sim, sim. Portanto, há esta coisa interessante acontecer nessas eleições. Os quadros inverteram-se. Todo mundo a fugir daquilo que é ligado ao sistema ou ao regime. Porque, na verdade, a ordem, as pessoas querem uma ordem que tenha um líder que possa tomar posições, sobretudo a favor de um Estado de Direito democrático. Assistiu-se em tempos, há alguns meses, havia necessidade de tomar uma posição face a algumas práticas do presidente do Tribunal Supremo, e a ordem estava assim meio que dividida. Os advogados tinham medo. Então, ou apenas dois advogados, que é este Zé Luís e o Sérgio Raimundo, subscreveram, forçaram a ordem numa reunião no AMBO a produzir um documento em que apertavam de facto o presidente venerando João Leonardo daí nas práticas que estava a fazer no exercício das suas funções. Podemos dizer que essas eleições poderão ser das mais democráticas já realizadas na Ordem dos Advogados? Bom, estamos numa sociedade agora que está um pouco mais aberta, já não, isto de imposição de candidatos terminou. Eu penso que elas estão em condições de serem democráticas, né? Estamos a falar aqui de uma classe que representa e faz com que a lei seja respeitada em Angola, que são os juristas, que são os advogados. Portanto, eles têm tudo para que estas eleições, de facto, sejam justas e transparentes. Obrigado, este foi um ponto prévio. Volto agora para o... Não, mas era só fazer uns... Horácio? Sim. Horácio? Sim. Horácio, embora seja um ponto prévio, mas era só dizer que eleições na ordem são regulares. E foram sempre transparentes. É um exemplo de exercício do direito ao voto a nível da... Não, mas já houve umas eleições que o MPLA impôs um candidato. Era o antecessor do Luís Paulo. Na altura o secretário-geral do MPLA tinha imposto esse candidato. Ok. Sim, mas na altura, o segundo candidato não concorreu. Tinha sido afastado. Okay. Então o nosso ponto prévio fica por aqui. Vamos passar a palavra ao Frei Angalo, que esteve ausente na última semana, já justificou. Hoje, pelo menos, estamos aqui com 3 ausências. Só uma está confirmada como ausência. Estamos a aguardar pelo Kokmukuta. O jurista Jaime, por razões profissionais, não estará conosco e também poderá entrar ainda ao longo desta emissão. Também está envolvido nas eleições na Ordem dos Advogados o jurista Custódio, que também está a se movimentar, está a acompanhar a movimentação na província do Kwanza Sul, mas concretamente na sua capital, Lusumbe, o processo de campanha para a eleição do próximo líder da Ordem dos Advogados. Ainda assim, temos 3 analistas suficientes para debitarem aquilo que sabem sobre os temas propostos para esta edição. Frei Angalo, antes mesmo de entrarmos na razão dos temas agendados para essa edição, queria mais uma vez colocar a pergunta que já se tornou tradição: o que é que andou a pensar nos últimos dias? Olha, nos últimos dias, digamos, saindo um pouquinho fora dos eventos atuais, eu tenho vindo a refletir sobre a base de dados do registro eleitoral, né? Porque, segundo a lei eleitoral, até o dia 15 de cada mês de dezembro, né, de cada ano, o executivo, está no artigo 15 da lei do registro eleitoral,
deve entregar os dados dos cidadãos maiores de 18 anos. Então, eu fui fazendo uma análise técnica, eu sou informática, como todo mundo sabe, e vi, portanto, que se não se corrige esse erro, nós continuaremos a ter eleições com resultados falsos. Isto porque as últimas eleições, como eu disse, e tenho repetido, tanto foram uma falcatrua, aqueles resultados não são verdadeiros, e não sabemos quem foi eleito efetivamente, portanto o país deveria se preocupar na busca da verdade eleitoral, mesmo nos anos não de eleições. Esse é um aspecto que eu acredito que é importante insistir nele, porque eu vou explicar assim rapidamente, não vou pegar mais de um minuto. Na verdade, aquilo que se chama registro eleitoral oficioso é a extração dos dados da base de dados do registro civil para uma base de dados que devia ser dos cidadãos maiores. Portanto, isso se faz se faria no fim de cada ano. Entretanto, esse procedimento vai ajudar a acumular erros sobre erros. Isso porque, quando você faz a extração dos dados para outra base de dados, não é isso? Aqueles cidadãos, os cidadãos continuam a morrer, não é isso? Não é que as pessoas que foram extraídas para outra base de dados deixam de morrer. E isso implica dizer que ou se multiplica o trabalho, ou então se multiplicam os erros. Quer dizer, nós vamos continuar a ter uma base de dados cheia de mortos, ok? E sobretudo porque a não informatização, portanto, do país, mesmo quando se faz a extração dos dados da base de dados do registro civil, portanto, se extraem também os mortos, se levam para o outro lado. Então, eu acredito que é urgente corrigir isso, para evitarmos as mentiras nos resultados eleitorais, a vergonha que é CNE, como é que chama aquela Comissão Nacional Comissão Eleitoral? Nacional Eleitoral, CNE. Sim, a vergonha histórica, que a vergonha, digamos, fez-nos passar todos os angolanos por idiotas, não é isso? Dizendo que existem 14 milhões de eleitores quando não existem, e fazer as contas a partir de uma variável falsa, você dá todos os resultados falsos. Por isso, eu quando insisto em dizer que o resultado das últimas eleições foram falsos, é porque se baseia numa variável falsa. Falso. Frei, esse é um ponto que pouca gente domina. O governo tem a responsabilidade de atualizar a base de dados de cidadãos maiores de 18 anos no final de cada ano. E este ano, pouco ou nada se diz a propósito dessa obrigação legal que o governo tem. Isso está na lei do registro eleitoral. Eu que não domino leis, mas é o artigo 15. Artigo 15. Por que na perspectiva, na leitura do Frei, por que há esse silêncio? Não se fala. Normalmente esses processos deveriam merecer alguma publicidade para que a sociedade pudesse ter contato com este passo que corresponde com aquilo que estabelece a lei. Sim, em princípio sim, sobretudo porque nós estamos a vir de umas eleições, vamos dizer, que foram uma brincadeira e vergonha, e sobretudo porque hoje em dia a tecnologia evoluiu bastante, e essa solução de ter duas bases de dados é um absurdo, já não é necessário. Não há necessidade, como especialista, não há necessidade de se efetuar haver a separação das bases de dados, devia haver uma só base de dados, e quem deveria controlar essa base de dados? Em princípio, a base de dados deve ser controlada pelo Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça que acho que é responsável pela atribuição da cidadania, não é isso? E a base de dados do registro civil depende do Ministério da Justiça. Em todos os países do mundo, em princípio, isso é Ministério da Justiça e Ministério do Interior, ok? Por que acontece hoje? Portanto, em termos de tecnologias, vamos falar, isso é uma coisa simples, não vou usar vocabulários complicados. Portanto, você tem um repositório da base de dados centralizado, portanto, do registro civil. E então, teria, como outra coisa redundante que há, é que, por exemplo, a AGT decidiu fazer com que o número de contribuinte coincidisse com o número do BI da pessoa. E então, havendo este procedimento, digamos, da AGT, portanto, fazer coincidir o número de contribuinte com o bilhete de identidade, torna-se inútil o cartão do munícipe, ok? E então, o número de contribuinte seria importante também para o serviço eleitoral.
para o trabalho eleitoral, porque o cidadão é aquele que participa na vida política do país. Quando você faz de contribuinte, você está participando na vida política do país. Quer dizer, quando o cidadão muda de cidade, ok, deveria levar aquele cartão, acho que a gente distribui um cartão, apresentar-se ao município e passar a cumprir o seu dever de cidadania naquele município. Portanto, isso torna inútil a existência do cartão de município também. E a base de dados devia ser única, com aquilo que nós chamamos hoje tecnicamente pontos de acesso, endpoints, que os outros sistemas vão consumir sempre naquele data center. Por exemplo, e já há mais de 15 anos ou mais de 20 anos que existe um data center em Angola, que está no Rangel, naquela zona do Rangel, não sei onde está o backup de redundante, mas existe um data center aí, portanto, onde devia se centralizar todos os dados dos cidadãos. Né? E então tudo passa por aí. Portanto, enquanto não se aperfeiçoar esse processo e não se explicar, nós vamos chegar nos anos das eleições, vamos continuar a fazer as mesmas idiotices, vai fazer-nos passar por patetas. Por exemplo, a última campanha eleitoral se dizia: faça o teu registro oficioso. É a coisa mais estúpida que se podia dizer, porque não se faz registro eleitoral oficioso. O registro eleitoral oficioso consiste em extrair os dados da base de dados do registro civil para a base de dados dos cidadãos maiores, sem a intervenção da pessoa. Aqui também há um problema que o Frei já colocou no princípio, e na qualidade de especialista na área, é a questão de expurgar os mortos. Esse trabalho não está a ser feito. Acho que poderá ser levantado esse problema às portas das eleições. No caso, não temos ainda em perspectiva as autarquias, mas às portas das eleições de 2027, aquelas que naturalmente poderão acontecer ou têm de acontecer. Sim, vamos chegar no ano 2027 acumulando erros. Isso porque, por exemplo, nós nas eleições de 2024 viemos já com muitos erros, porque viemos do ano da pandemia, onde morreram muitas pessoas que depois, em princípio, não tiveram certidão de óbito. E as pessoas continuam a morrer. E não há essa atualização. Essa atualização também devia ser anual. Na realidade, o que devia se fazer é o seguinte, né? Devia se decidir politicamente que é cidadão aquele que tem bilhete de identidade. E, portanto, só votaria quem tem bilhete de identidade. Para essa questão, um momento só, por favor. Essa questão de expurgar os mortos, a própria lei do registro eleitoral oficioso já resolveu o problema. De que forma? A conservatória do registro civil e também as autoridades tradicionais. Naqueles casos que existem, e sabemos disso, o território está cheio desses locais clandestinos, os SOBAs têm o dever de acompanhar esses sepultamentos e reportarem às autoridades. Portanto, o sistema está criado, só que não é funcional. O problema reside aí, não é funcional. Criaram uma lei que nem sequer estão a conseguir implementar. Estás a ver? Tem essa questão dos mortos, mas nunca no nosso processo eleitoral, desde 2008 até agora, alguma vez houve a retirada dos mortos nos cadernos eleitorais. Nunca. Corremos o risco de continuar isso. José, Caro Cipilica. A quem interessa essa desorganização da base de dados, da organização do próprio processo eleitoral? José Gama, eu só queria, como está em silêncio, queria lançar essa pergunta a José Gama. A quem interessa? E claro que é uma pergunta que os demais também poderiam responder. Eu acho que quando temos uma entidade, que é o MAT, que tem a responsabilidade de não tirar ou expurgar os mortos, como aconteceu nas eleições passadas, penso que tivemos 14 milhões de eleitores e 2 milhões de mortos, quando o MAT é um órgão do governo e o governo é dirigido por um partido e ele não retira estes mortos, é porque ele nota que tem algum benefício em ter estes números por aí, porque o número de mortos no processo eleitoral atrapalha na contagem, produz resultados sem valor eleitoral. E só o governo é que pode explicar como é que ele tira vantagens
destes números que vimos nas eleições de 2022, a luta que se fez, e o MAT em nenhum momento o aceitou tirar os mortos, e aliás até disse que era um não assunto. Portanto, se ele foi nessa luta, na insistência de não tirar, é porque aquilo tinha aí alguma vantagem para si. Depois, a questão é que no final, quando são produzidos os resultados finais das eleições, ele inclui o número total de eleitores, que são os 14 milhões, incluindo ali os mortos. Quer dizer, ele apresenta até os mortos em todo o processo de estatística, beneficia-se destes cálculos que trazem o número de mortos para as estatísticas. Portanto, o governo, como é liderado por MPLA, o MPLA ganha, acho que vê benefício nisso, em ter estes números de mortos aí. Por lado da sociedade, causa perda de confiança dos cidadãos na democracia, e também porque acham que a inserção dos números de mortos serve de um instrumento de manipulação por parte das autoridades. Portanto, vamos votar, mas sem ter confiança no sistema. Sim, mas tem mais outra questão, a questão da logística eleitoral. Reforça. Depois vai buscar providencia logística, contando com os mortos também, né? Exatamente. Ou seja, para além do aspecto político, há também esse aspecto econômico e pode propiciar aquelas pessoas que, vamos lá, os espertos de sempre, que acabam por amealhar alguns dólares com a organização das eleições, uma vez que tudo o que está em volta disso não corresponde à verdade, tal como o Frei disse que o processo é organizado tendo como referência uma variável falsa. Naturalmente nunca se pode ter um resultado verdadeiro quando a variável que serve de referência, essa variável é falsa. Sim, uma coisa muito simples, por exemplo, que nós podemos ver, e é a fantasia, que muita gente pensa que quando fala em informatização, informática, computadores, a gente vai fazer magia, por exemplo. O processo eleitoral em Angola, não podemos dizer que é um processo informatizado. Porque é tudo manual, meu. É tudo manual. O papel da Indra, por exemplo, a Indra, essa empresa que na realidade dessa vez foi com uma filial, foi para Angola. Devem pensar que é uma das maiores multinacionais nesse momento na Europa e com muitos problemas, né? Ainda não te cobra 2 kwanzas. E as eleições em Angola não precisavam de despejar tanto dinheiro para uma empresa que já é superfaturada para um processo que sempre vai sair mal. Então, nós somos apenas 30 milhões. A Angola tem capacidade tecnológica e humana para organizar as eleições sem gastar dinheiro vergonhoso, porque é o desafio, sempre disse isso. O MPLA nunca vai ter coragem de dizer o que gasta nas eleições. Nunca. Porque é um escândalo. É um escândalo em termos de dinheiro. A Indra não cobra pouco. Quem quiser vai para a internet, vai ver o histórico da Indra. Nesse momento, a nível da Europa, a Indra talvez é a empresa, vamos dizer, em termos de em termos de inovação, mas também em faturação, só vai na ordem dos milhares. Ok? Então, se tira o pão da boca dos angolanos para umas eleições de brincadeira mesmo. E então isso aqui é um crime, digamos, é uma vergonha. Infelizmente nós estamos aqui a viver. E depois outro detalhe é esse: as políticas e as leis devem ser claras e simples para todos. E uma lei, quando se estabelece, ela deve criar balizas para evitar excesso de exceções. Ok? Por exemplo, na base de dados atual ainda tem os cidadãos das primeiras eleições. Ok? E quem se lembra bem, nas primeiras eleições, 70% dos eleitores registraram-se com prova testemunhal, quer dizer, que alguém foi dizer que é cidadão. Esses mesmos cidadãos depois trataram um bilhete de identidade. Ok? E a única forma de você identificar univocamente um cidadão é pelo número do BI. Pronto, tem gente com certeza que tem dados duplicados também na base de dados, sabe?
Então aí... Frei, nós em Benguela tivemos duas situações. De alguém que apareceu morto, dado como morto nos cadernos eleitorais. Sim. E de outras pessoas que encontraram os seus entes queridos nos cadernos eleitorais para votarem. Não, eu tenho dois irmãos, realizaram três irmãos falecidos. Tenho 3 irmãos falecidos. Que apareceram na base de dados. Estão na base de dados. Frei, o que é que se fez? Só para terminar, o que é que se fez? A brincadeira do ano passado. Houve aquela discussão em que a lei diz que deviam publicar os cadernos eleitorais. O brincalhão do Adão de Almeida e o outro, como é que chama outro brincalhãozito aí? Márcio que Lopes. Era do MAT. Agora é ministro da Justiça. Quero lá saber, vamos ver. Como é que chama aquele brincalhão aí? Márcio Lopes. Quê? Márcio Lopes. Não é Márcio, o Márcio Lopes, né? Sim. Onde está escrito publicar, eles estão ali a consultar. Mas quando viram que aquilo deu brincadeira, a CNE foi mobilizar jovens em todo o país para andarem de bairro em bairro com tablets e tal, para fazer uma brincadeira que depois não sabe o que é que serviu. Pagaram um monte de dinheiro àqueles jovens, não é isso? Depois o material foi todo novo recolhido. Nós não podemos começar, vamos dizer, porque é ministro do não sei mais quanto. Mas são brincalhões, meu cara. São brincalhões, estão a brincar com a nossa cara. José Gama, a par disso... É ministro da Justiça, eu quero lá saber se é brincalhão. É brincalhão, meu. Eu quero fazer recurso a algo que está a acontecer agora em Moçambique. O Gama, como está próximo dali, tem acompanhado a realidade de Moçambique, que também as eleições autárquicas terminaram numa crise política. E aquilo também que aconteceu está a ser rotulado por muitos como uma vergonha do processo eleitoral, com críticas bastante duras provenientes da própria Frelimo, partido no poder. Mas há aqui alguns passos que a Renamo está a dar em processar, por exemplo, os juízes do Conselho Constitucional e também dos comissários da CNE e do STAI. Ou seja, a Renamo até está a processar os seus próprios representantes nesses órgãos. É algo bastante interessante, José Gama. Sim, porque foram eleições autárquicas. Isso é algo que não poderá acontecer em Angola, não em termos de realização das eleições. Acontece que no sistema moçambicano, em cada autarquias foram usadas também, ou melhor, existem lá nas autarquias um tribunal. E então, qualquer litígio que vai acontecer ou que está a acontecer é encaminhado naquele mesmo tribunal das autarquias. No caso de Angola, em caso de litígio, suponhamos que se nós tivermos aqui uma eleições municipais ou autárquicas, num caso de litígio, o problema vai ser resolvido no Tribunal Constitucional, que atua como o Tribunal Eleitoral, porque a nossa lei eleitoral determina que o responsável pelo anúncio dos resultados é a CNE Central. No caso de Moçambique é diferente, o anúncio é autónomo. Cada autarquia anuncia o seu próprio, gere e anuncia o seu próprio resultado. Então, há um problema, ele recorre logo ali no tribunal que faz parte daquela área. No caso de Angola seria diferente. Portanto, é essa diferença que há nos dois sistemas. Agora, o que terá a acontecer em Moçambique é uma experiência que poderá ser boa para Angola, para amanhã. Mas, Gama, esse detalhe da Renamo ousar em processar até os seus próprios militantes que estão a representar o partido nesses órgãos, estamos a falar na CNE, no Conselho Constitucional e até no STAI, é um passo bastante ousado. Sim, os membros da CNE fazem parte também da Comissão Nacional Eleitoral em todas as estruturas. Se a Renamo, quer abrir um processo contra a CNE, então ela tem que abrir todos que fazem parte daquela estrutura. Não pode só abrir processos contra os elementos ou comissários indicados pela Frelimo e pela sociedade civil. Tem que abrir contra todos e depois aferir a responsabilidade de cada um. Por exemplo, na CNE Central,
tem o presidente e depois tem um vice-presidente que é que é proveniente da própria Renamo, embora que Aliás, são dois vice-presidentes, também está a ser processado. exatamente, dois vice, embora que o da Renamo, já de forma antecipada, veio declarar que não se revê nesses resultados. Mas o curioso, e aqui uma crítica bastante reiterada, e que retira toda a força dos argumentos que ele vai apresentando, é que no dia em que se discutiu, se produziu a ata final, ele não participou dessa sessão, alegou estar doente, mas no dia seguinte apareceu. Esta é a crítica que é feita pelos seus camaradas de partido, que não querem perdoá-lo por ter tido esta postura de se ausentar no dia em que se aprovou a ata final do processo eleitoral. É algo bastante interessante, em que o comissário alegou doença, mas depois já se recuperou. É algo muito curioso. Está a ser acusado de ter sido... Aquilo é visto como um ato também de sabotagem, né? Sim, sim. Para ele não participar diretamente, e tomar uma posição qualquer, então ele está ausente, e a ausência dele prejudicou um ato de fiscalização que seria por parte ou em nome da Renamo. Ok, José Gama, estes são alguns pontos prévios que nós agendámos para o início da nossa conversa, mas há outro ponto prévio que também... Esse não foi o ponto prévio, esse foi apenas a posição do Frei, foi muito bem, isso, assim, bem pensado. Que acabou por foi também... Acabou também por acho que é uma questão que deve ser... consumir algum tempo, mas são temas bastante interessantes. Não, mas olha, é uma questão muito séria, e que deve ser levada em consideração, porque normalmente estamos habituados a discutir o processo eleitoral no momento eleitoral. Essa situação de nos anteciparmos a levantar essas questões poderão ajudar efetivamente na realização das próximas eleições. Temos que pensar também numa agenda ligada à prevenção e à discussão dos assuntos eleitorais muito antes do próprio processo começar. E esse desafio... E acho que teve aqui e esse uma desafio de mestre. Esse desafio não só é dos partidos políticos, que são os principais interessados, mas como também da sociedade. Aliás, tal como sublinhaste, de facto, de interesse de todos nós que o processo eleitoral seja debatido e que os pontos cinzentos sejam aclarados o quanto antes, para que as eleições de 2027 sejam eleições que pelo menos traduzam a vontade real do povo, e que as alterações e principalmente esses pontos cinzentos não tenham interferência, não sejam determinantes no resultado final. São escuros, são pontos escuros. São mesmo obscuros, não são cinzentos, são obscuros. Frei Angalo, e aqui é um assunto também que nós não gostamos de debater muito assuntos da atualidade, mas há uma notícia de última hora, que naturalmente vai merecer várias abordagens. A TAG, após várias críticas, não só no funcionamento, na organização da companhia aérea de bandeira nacional, também como do salário multimilionário em que o seu presidente do Conselho de Administração espanhol ganhava, ao que se diz, pouco mais de 67 milhões de kwanzas, foi afastado. Hoje, a TAG, segundo esta assembleia que aconteceu hoje, dos acionistas, tem um novo presidente do Conselho de Administração. Tem alguma expectativa? Será que esse angolano que foi colocado também vai usufruir dessa regalia dos 67, 68 milhões de kwanzas como salário? Olha, eu não sei qual vai ser o salário dele. De fato, ainda não me atualizei dessa situação. Havia aquela situação absurda daquele espanhol. Mas isso aqui eu vejo como luta de galos no galinheiro, tá vendo? O problema é o nosso sistema, vamos dizer. Quando o sistema não tem equilíbrio, não tem critérios, não tem políticas, então o que vai entrar não vai ser melhor que o anterior, ok? Porque a TAG, né, isso é que é a nossa linha de bandeira,
mesmo de bandeira, no sentido de dar bandeira, está vendo? E o problema não seria o salário que as pessoas ganham. O problema está que não é fundamentalmente isso. O problema de uma instituição é os serviços que presta. Ok? Os serviços que presta. Portanto, a TAG representa o quê, por exemplo, como imagem de Angola fora? É uma companhia proibida, os aviões da TAG não podem, por exemplo, passar em alguns países europeus. Tipo, vão para Portugal, porque Portugal, infelizmente, tem que se comportar como município de Angola. Mas depois aí não podem ir para outro lado, meu. E eu esperava, por exemplo, com aquela ligação com a Espanha, que pelo menos também se expandissem para a Espanha. E, eventualmente, aqui nós chutamos até simplesmente uma situação de comadres que se zangaram e que eventualmente vamos àquela brincadeira. Porque devemos recordar que a entrada desses espanhóis foi depois da visita de João Lourenço lá na Espanha. Pode ser simplesmente uma zanga de comadres que de pronto chutaram espanhol e meteram um angolano. Não espero grande coisa. Honestamente, não espero grande coisa. José Gama. Sim, sim. A TAG tem o novo PCA, o espanhol, fácil aquilo que são os resultados da TAG, face aquilo que tem sido a crítica recorrente por parte dos consumidores dos serviços da TAG. Finalmente o seu PCA, o seu Conselho de Administração, foi afastado e hoje a TAG tem um novo presidente do Conselho de Administração. Quer fazer algum comentário? Sim, eu vi uma publicação a dizer que a partir de janeiro a TAG vai ter um novo conselho, vai ter um PCA e um presidente também executivo. Chamou-me a atenção é que pela primeira vez faz um anúncio prévio de nomeações que vão acontecer daqui adiante. Pelo que vi, ainda não está nomeado, mas eles vão começar a exercer funções dentro de um mês. Eu penso que, tendo em conta da crise... Gama, já foram... Gama, por favor, já foram resolvidos, ou já foram nomeados hoje? Foram nomeados hoje? Exatamente, segundo o novo jornal, foi referência mas a a Platina Line diz que vão começar a exercer funções a partir do próximo ano. Novo jornal, vamos lá ver, o novo jornal de Angola. O novo jornal já fala sobre isso. O novo jornal... Não, seja como for, havia uma crise, descontentamento por parte dos funcionários que não serviam na direção anterior, depois havia informações de salários astronómicos e aquilo causava uma certa indignação e um sentido também de insensibilidade. As pessoas estão a reclamar aumento de salários, a empresa está em crise e, por outro lado, surgiam dados a indicar que a PCA estava com um salário muito, muito, muito alto. José Gama, penso que a forma José Gama, esta crise... José Gama, desculpa só, conheces essa figura, António dos Santos Domingos, uma figura, pelo que se diz aqui na notícia, estampada no Novo Jornal, tem passagem pela liderança da Sonangol, Sonaíne, também passou pela Sonesa, Banco Caixa Angola, Sonagás, ou seja, tem um currículo de ter passado pelas grandes empresas que o país tem. Estamos a olhar para... Eu próprio Horácio ia comentar sobre isso, né? Sim. E passou pela Sonangol, Sonaíra, essa coisa aí, umas empresas conhecidas, outras não conhecidas, Banco Caixa Angola, Sonagás e Banco de Desenvolvimento de Angola. A pergunta é, essas instituições que contribuíram, deram para o crescimento do país? Qual a resposta que o Frei dá? É zero. Então, vamos dizer, normalmente os gestores de topo são conhecidos, ok? São conhecidos pelo sucesso das empresas que lideram. Por exemplo, quem é que não conhece o Teles? O Teles aí, que teve ligado ao BFA, ao BIC, não sei mais quando. Agora, esse mano aqui, que tal e tal, Sonangol, a Sonangol é uma empresa tecnicamente falida, né? Tecnicamente falida já do tempo de Isabel dos Santos, só não queremos admitir isto. Sonaí, não sei se existe ainda. Faliu também.
Então, se ele liderou isso aqui, quando é que liderou e o que é que deu? Pronto, meu caro. Pronto, aí. É o país que temos. As comadres agangaram-se, pronto, mudaram, depois vai mudar mais também. E com soluções, José Gama, sabemos que a África do Sul tem uma experiência também não muito famosa. A Companhia Nacional também está quase que em falência, mas há passos que estão a ser dados para a correção. Que aprendizado os sul-africanos tiraram ou têm tirado da falência da sua principal companhia aérea? Bom, a principal companhia aérea sul-africana, que é a South African Airways, sofreu de facto abalo, um período de crise, ela mais outras, porque no tempo do presidente Zuma nomeavam familiares, amigos, namoradas, e esta gente depois não qualificada acabavam por produzir trabalhos ou resultados insatisfatórios e lesivos para a própria empresa. Então, a empresa sofreu falência durante algum tempo, mas mesmo assim, a ASA tinha umas outras dependências que funcionavam, que realizavam os voos regionais. Nesse momento ela tem uma empresa de nome Airlink, que faz até voos também para Angola, pertence à SA. Ela tem outros serviços, como os lounges no aeroporto, as lojas, os trabalhos de gestão das cargas, e tantos outros. Portanto, E o ela não foi... Gama, o que é que o governo sul-africano, para corrigir e trazer de volta... Sim, o que é que o governo sul-africano tem feito? O governo, para corrigir, injeta mais dinheiro, porque são empresas que estão a viver problemas de banca, de finanças. O governo injeta mais dinheiro, reestrutura a sua estrutura para que ela volte a se restabelecer. Foi praticamente isso que aconteceu com a SA. Ela está a retomar voos, por exemplo, há 2 semanas restabeleceu os voos de Joanesburgo para o Rio de Janeiro, né, que é uma rota rentável. Então, ela vai surgindo assim. Ela deixou de voar em alguns pontos daqui da nossa região, e foi substituída por... estes voos foram substituídos por de outras companhias da dependência da própria South African Airways. Então, ela continua ainda num processo de gestão para sair da crise a que se encontra. Agora, vamos então a um dos Ora, sobre a coisa também, a questão da TAG, sim. E o Freire levantou a questão do registro eleitoral oficioso. Era também ver, já na preparação do processo eleitoral, a questão da imprensa. Por exemplo, hoje trouxeram para o Jornal das 13 os problemas da TAG, os incumprimentos dos horários e outras situações mais, porque já tinham comunicado, já tinham a informação que essa administração devia ser substituída, ou seja, criar a opinião de que esta administração que cessou foi incumpridora dos objetivos que a própria transportadora tinha. E também para o processo eleitoral, já é um aspecto que o Frei se referiu também aqui, era bom também abordarmos a questão da imprensa, uma imprensa livre, isenta, transparente, portanto, para dar outra dinâmica. E aqui... Só para fechar o caso da TAG, não para dizer que aqui isso vamos dizer, essa mudança já aqui está visível que vai ter problemas. Todos os administradores, inclusive o chefe, o diretor comercial, que é um tal Said do Alawi, que deve ser, não sei quem é esse, mantém-se todo. Vamos dizer, quando você... Atenção a esse detalhe. Eu também trabalho, eu estudo a administração da empresa. Quando você tem uma liderança que fale, que vai à falência, todo o elenco sai. Aqui, grande parte do elenco, acho que alguns aqui vêm daquele tempo da gestão do Emirates Airlines, daquela gestão dos americanos. Está tudo aqui. Então, não vai mudar nada. Quer dizer, esse presidente que entrou aí, vai estar lá, vai também brincar. A não ser que ele tenha coragem de chutar todos esses que estão aqui.
Esses aqui são bem antigos, estão aqui. Mas ele não tem poder Não, de mas não é exonerá-los. E ora, só para já para contar um facto real, na última viagem estava marcada para as 8, passou para as 11, depois passou para as 13. E às 13 só poderiam embarcar aqueles que tinham feito o check-in online, porque venderam-se bilhetes a mais. Aqui também. E o diretor Parece comercial novela, continua, né? O diretor comercial não mudou, vai continuar. O diretor comercial. Parece novela. Há algo também que me chama a atenção. Há uma figura que é bastante criticada pelo posicionamento que tem assumido, aliás, segundo eu não sei como é que são os estatutos do Conselho Nacional da Juventude. Fala-se que ele é um agente da Polícia Nacional, está a liderar o Conselho Nacional da Juventude, estamos a falar do Kalunga. Isso a propósito da TAG, apareceu com críticas bastante contundentes e solicitava a exoneração do Conselho de Administração da TAG. Segundo ele, estava a sabotar a governação do camarada presidente João Lourenço. Será que essas declarações que foram feitas muito recentemente também tiveram alguma influência, já que se diz que Kalunga é um dos filhos queridos do presidente João Lourenço? Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. O que é que acontece? No mundo de hoje, infelizmente, quem manda é a finança, tá vendo? Quem manda na política é a finança. E as instituições internacionais, as instituições nacionais, né, muitas vezes são manipuladas pelos lobbies porque tem dinheiro, tá vendo? Essa gente que está se mantendo aí nessa direção são pessoas de grandes lobbies, ok? São de grandes lobbies, são ligados aí, portanto, não é um calungazito que vai acordar aí, que vai fazer mudar aquilo, não tem absolutamente nada. É um brincalhão, então, tal como o Frei tem dito. O Kalunga vale zero, desculpe lá. Okay. Zero. Vamos então ao prato principal. Sob sugestão do Chipelica, e vou começar por ti, queria que pudéssemos falar novamente da ida do presidente João Lourenço aos Estados Unidos e dos resultados que essa visita produziu. O que é que há de novo? O que é que há mais a acrescentar naquilo que já foi dito sobre a ida do presidente João Lourenço à Casa Branca? Chipelica? Chipelica está com o microfone desligado. Chipelica? Se o Chipelica não está... José Gama. Alô, sim, Horácio. Eu fiz a pergunta sobre sua sugestão. Queríamos que... muito já foi dito sobre essa ida do presidente João Lourenço aos Estados Unidos, sobre os resultados que isso poderá trazer para o país. Ou seja, muito foi dito. Acha que há mais alguma coisa a acrescentar sobre essa visita à Casa Branca, realizada na última semana pelo presidente João Lourenço? Acho que o essencial é o que se confirma, tornar Angola refém dos americanos. E, sobretudo, quem será o substituto de João Lourenço, que obviamente deverá cumprir rigorosamente os acordos celebrados com os americanos, sob pena de acontecer um Gaddafi ou um Saddam Hussein. Ou seja, o momento histórico dessa ida aos Estados Unidos reforça essa questão de tornar Angola refém, e estamos agora a precisar saber Chipelica, como é que Angola vai conseguir. Chipelica, não está exagerado. Não está exagerado. Não, é fato. Não vai acontecer, Chipelica. Há uma coisa, não sei se posso intervir. Sim, à vontade, Frei. Ok, tanto aqui no jornal New York Times, tanto o artigo da Erica Green, que é uma correspondente do New York Times. E primeiro é preciso a visita, acredito, até considero o passeio de João Lourenço lá, foi um dia, não é isso? Enquadra-se na celebração de 30 anos de relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos. 30 anos, olha aí o número. E também, naturalmente, quando a gente vai discutindo isso, a América está se interessar, a América vai se interessando, entre comas, pelos países africanos para contrapor a influência chinesa e a fracassada influência russa. A Rússia já não tem grande influência, nesse momento é chinesa.
E outra coisa que não deve preocupar os angolanos, a América é um país capitalista. Não é, vamos dizer, não vai ser, não haverá acordo governo-governo. A América é um país capitalista. E que é absolutamente capitalista, no sentido de dizer que não tem assistencialismo tipo na Europa. Tipo, a economia europeia é chamada social-democrata. Portanto, na Europa, por exemplo, os governos todos têm assistência social. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você pode pagar o serviço, tem direito ao serviço. Não pode pagar o serviço, está excluído. Os Estados Unidos têm mais de 30 milhões, portanto, mais de 30 milhões de cidadãos fora dos direitos de cidadãos, que vivem em florestas, abandonados lá. Portanto, aqui o perigo grande para os angolanos não é o governo americano, mas os lobistas americanos que devem ter cuidado. Aqui se fala muito, por exemplo, que a visita enquadra-se no financiamento de infraestrutura, no corredor do Lubito, que devia ligar, eu não sei o que significaria isso, mas devia ligar o Congo Democrático e uma linha que deveria ligar o Lubito, Congo Democrático e a Zâmbia, as zonas de grande exploração mineira. Ok. Falava-se, inclusive, portanto, que queriam um contrato de 100 anos, não sei, para ocupar alguma parte do território. Eu acredito que João Lourenço nem o MPLA vai cometer esse erro, não vai cometer esse erro, porque também nem que os Estados Unidos sejam muito interessados em Angola. Devemos pensar que o país africano com mais relações, digamos, históricas com os Estados Unidos é o Ghana. Ok, o Ghana. E o Ghana não tá, o Ghana tem uma boa democracia, mas não se desenvolve. Não se desenvolve. Não, que também não vamos ter grandes ilusões. Por exemplo, aqui está se falando de 1 bilhão de dólares americanos para investimentos. Se fala de mais quanto? Com a nossa corrupção, não vai pegar isto, mano. Não vai pegar. Não tem Frei, do que foi dito, o que é que se pode relevar e o que é que deve ser colocado na reciclagem? De tudo o que foi dito ao longo das últimas 2 semanas e ainda continua a ser dito sobre esta visita tão famosa do presidente João Lourenço à Casa Branca. A parte dos militantes do MPLA, porque esse do partido, esperavam um maior impacto da visita. Acredito que esperava-se que a visita tivesse maior relevância. Há quem reclamou que Portugal nem falou, Portugal nem noticiou a visita de João Lourenço nos Estados Unidos. É que não é, nesse momento histórico, eu não sei se escolheram bem o momento histórico para João Lourenço viajar para os Estados Unidos. Porque nesse momento, Biden não está bem nos Estados Unidos. O mundo está entre a guerra na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, aí, entre Israel e o Hamas, e absorvem toda a atenção. E uma das coisas que nós temos que ver, por exemplo, mesmo na resolução do conflito entre Israel e o Hamas, os Estados Unidos não estão conseguindo ser protagonistas. Quem são os protagonistas? Está aí um país que é o Catar, que financia o Hamas. E a voz dos Estados Unidos ouve-se tipo em segundo plano. De modo que a visita de João Lourenço, de certa forma, perdeu-se nessa confusão. Não sei se teve alguma relevância mesmo técnica. Eu tentei ver. Frei, sem querer ser bastante crítico e olhar para os números que foram avançados e dos acordos que foram assinados, não acha que o país também vai poder tirar grandes dividendos desses acordos assinados durante essa visita? Nós temos que entender bem quando se diz investimento. Okay? Um investidor põe dinheiro e quer lucro. O investidor não é igreja para oferecer dinheiro. Okay? Portanto, é preciso saber qual é a contrapartida que se esperam. Portanto, as transformações, tipo, quando um país, né, por exemplo, vamos pegar o exemplo da União Europeia. A União Europeia, quando dá dinheiro, né, exige reformas. A nossa ratoeira com a China foi qual também? A China te dá dinheiro, não te exige nada. Nós pegamos no dinheiro e usamos mal. Ok. Também esse dinheiro que os Estados Unidos eventualmente querem disponibilizar, quais são as reformas que os Estados Unidos estão a exigir, quais são as contrapartidas que estão à espera? Essa é a primeira parte que temos, essa é a resposta que nós precisamos ter. O que é que nós vamos dar? E se ainda só estamos a exportar catato para os Estados Unidos, meu mano, não sei quantas toneladas de catato nós podemos exportar por ano,
para os Estados Unidos, o que é que nós representamos, Mas o que é que Angola representa nos Estados Unidos. Estamos a exportar petróleo também, Frei. Para os Estados Unidos? Sim. Não, para os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não pegam petróleo de Angola. Os Estados pega. Unidos têm um boi de reservas. Acho que é o país com mais reservas petrolíferas que não precisa do petróleo de Angola. Esqueça isso. O petróleo de Angola está tentando. O petróleo de Angola era o contrato com a China que Angola devia pagar a dívida com petróleo. Mas a China depois disse: não, já não quer o petróleo. Tem que pagar mesmo dinheiro. Daí a crise que nós estamos a viver da falta de dólares no mercado nacional. Não, a crise do dólar tem a ver com os financiamentos ao Hamas. O problema Nós só temos que ver, João Lourenço no último discurso disse, inclusive, que o combustível que nós consumimos, importamos. Tá? O combustível que nós consumimos, importamos. Foi o discurso do João Lourenço, não? Não sei se eu li mal. Sim. Gama, já descreveu, já falou muito sobre essa visita de João Lourenço. O que é que há mais para se dizer? Bom, há aqui um dado de um membro da companhia de lobby, dá uma entrevista que ele dá a uma revista americana, que ele diz que houve coincidências de interesses entre os dois países. Angola queria se aproximar dos Estados Unidos, queria ter mais influência no mercado americano, e os Estados Unidos estavam a identificar parceiros estratégicos em África e identificaram Angola. Esta é a justificação que ele dá. Havendo esta coincidência, usou-se o útil e o agradável. Depois, o presidente Biden, no dia 30, ele teria uma viagem aos Emiratos, ao Dubai, para participar dessa conferência, ao COP23. Ele adiou, cancelou por causa da questão do Israel. Como havia ali um espaço aberto, ou melhor, produziu um espaço aberto, decidiram encaixar o presidente de Angola, João Lourenço. Agora, o que houve nesta reunião, para nós, é que ela foi toda ela com um cunho comercial e econômico. Não trataram questões sobre direitos humanos, sobre democracia, embora que no fim os Estados Unidos produziram um documento com 5 ou 6 pontos, na qual reafirmam que vão continuar a apoiar o processo democrático e eleitoral em Angola. Nós prevíamos que as autoridades americanas questionassem e apelassem pessoalmente ao presidente João Lourenço para respeitar mais as ações diplomáticas em Angola, que realizasse eleições autárquicas e que libertasse os presos que estão a ser enjaulados no país por alegado crime de injúria à figura do presidente. Agora, o que é que acontece? Os Estados Unidos, é isso uma coisa que nós devemos perceber, têm um projeto presidencial que é de construir corredores econômicos em vários países, em África e também em alguns na América Latina. E em África eles têm um corredor aqui do leste que vai ligar ao Malawi, a Namíbia, a Namíbia não, o Malawi, o Moçambique e a Tanzânia. Tem um outro corredor do norte que vai ligar o Uganda, o Quênia, mais um outro país que está aí nesta região. E tem o corredor que nós chamamos de corredor do Lubito, que liga Lubito, ou melhor Angola, RDC, a Zâmbia, e depois vai se estender até a República da Tanzânia. Por que é que eles querem esse corredor? Porque os Estados Unidos produzem, ou melhor, exploram cobalto e o cobre e outros minerais na parte norte da República Democrática do Congo, e eles precisam de escoar estes produtos, e a forma de fazê-lo é por via deste corredor que está perto de Angola, que fica perto de Angola, que dá acesso a Angola, e os produtos no futuro vão passar
por Angola e depois dali de barco vão ser transportados para os Estados Unidos. Nisto, a América ganha porque está a comprar os produtos do Congo. O Congo também ganha porque está a vender os seus produtos. Eles são os maiores produtores de cobalto a nível global. E, neste caso, tem Angola que pode ganhar também com os fretes, por permitir que os Estados Unidos usem o seu espaço para a transportação desta mercadoria. Fala-se também de produção de produção de mais postos de emprego, tudo bem, mas não creio que vai ser um posto de emprego que vai resolver a nossa questão de desemprego no país. O que os Estados Unidos está a investir é algo no valor de 2 bilhões de dólares. E temos que notar aqui que já tivemos uma China a nos emprestar cerca de 45 bilhões de dólares. Que na prática... Que emprestou 45... Exato. Que na prática... Sim, e a minha questão é, se o que emprestou 45 bilhões de dólares não resolveu o problema do desemprego, como é que o que emprestou 2 vai resolver? Eu penso que esta questão do corredor do Lobito também há aqui um excesso de propaganda e também está-se a vender muita esperança e expectativa nas pessoas. As pessoas estão a olhar, ou melhor, estão a fazer crer às pessoas que o corredor do Lobito é algo que o americano trouxe que vai salvar a vida do angolano. Na verdade, isto já existe. O que é o corredor do Lobito? É a linha férrea. Ela já existe, que vai até o Luau. Agora, ela vai ser usada para ligar de uma ponta de um país ao outro. Então, Gama, sem esquecer que esse projeto tinha sido entregue aos italianos para fazer essa linha férrea no tempo do Zedô. Quem construiu também ou reabilitou após o fim da guerra foi a China. É uma obra... Sim, foram os chineses. Foram os chineses. Agora, os americanos vão explorar este consórcio. Isto já veio a ser pensado desde a era colonial. Depois veio aí os chineses. Agora, surgiu agora os americanos que vão explorar a rota. É isso que vai acontecer. Portanto, isto é algo que deve explicar bem aos angolanos para não alimentarem falsas expectativas. Mas sem industrialização do país, sem produção nacional, obviamente que o corredor do Lobito não terá benefícios diretos para as próprias populações. E mais, sem mão de obra qualificada, o que acontece às vezes? O transporte, aquele que passa o comboio, você saúde do comboio, não vai qualificar daqui. O do Congo Democrático mente as pedras e depois alguém vai descarregar lá. Não tem coisa. Tudo bem, vamos analisar em termos de transporte como é que ele vai produzir. Vamos ter estações ao longo da via, mesmo se colocarmos ao longo da via, não vai ser algo que vai produzir assim grandes números de empregos. Eu acho até que o novo aeroporto internacional vai produzir mais postos de emprego que a própria linha férrea. Se arrancar aquele aeroporto aí... Não, aqui eram serviços complementares que ajudariam a alavancar o próprio corredor do Lobito. Olha, o Chipilica, o Chipilica tocou num ponto que eu, inclusive, ontem fiz um live sobre isto. E nós falamos de industrialização, falamos de quê? Nós ainda precisamos da agricultura, mecanizar a agricultura, não estamos a conseguir fazer. Então, nós não vamos ter economia no país sem a mecanização da agricultura. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos fazem um investimento, os Estados Unidos, a União Europeia, a China, Rússia, estou a falar de países de relevo, Índia, o que investe na agricultura supera o nosso orçamento geral do Estado por ano. Ok? Que eles investem na agricultura. Portanto, agora, há um elemento que, naturalmente... Eu queria terminar essa parte. Portanto, se nós estivermos a pensar que os americanos vêm colocar aí painéis solares, como prometeram aí, e essa linha do Lobito, e isso vai fazer revolução, é próprio, é fantasiar. Não é por aí. O desenvolvimento do país não passa por aí.
Sim, Frei. E também para a questão da evolução tecnológica e científica, há o problema da língua inglesa. Por exemplo, o ensino da língua inglesa em Angola, esse sobretudo nas ponto, instituições isso pode ser um falso Olha, problema. olha, permita-me só Não. explicar a na questão da formação. Vamos pegar exemplo de um país, ok, que está fazendo a diferença no planeta, no mundo, e como está conseguindo fazer. Por exemplo, esse já tem guerra em Israel. Aqueles que são chamados pais do Estado de Israel, o maior investimento que fizeram foi na instrução e na investigação científica. Exatamente. Israel, acho que só tem o tamanho da Chibia, aquilo é uma coisa pequena, como país. Mas os avanços tecnológicos de Israel, até os Estados Unidos assustam. Neste momento, eu falo do meu setor, a nível de segurança informática, se você reúne 20 empresas, 18 serão israelitas. Ok? Neste momento que eu estou a falar, por exemplo, foi no mês passado, as pessoas que não sabem, por exemplo, Israel é que fornece água para o reino da Jordânia. O famoso lago de Tiberíades, não Tiberíades, calma aí. Bom, esqueci, depois vou lembrar. Mas tem o mar da Galileia, o famoso mar da Galileia, não é isso? Era a fonte, o mar da Galileia é água doce, é um lago, o da Galileia é água doce. O que é que os israelitas fizeram para o mar da Galileia não ter baixa d'água? Estão a transformar a água do mar em água doce para continuar a alimentar o mar da Galileia, manter o nível. Ok? Isso pode dizer que, se nós queremos Angola desenvolvida, primeiro, a relação com os países tem que ser de cooperação, não é de mendigos, de esperar que os Estados Unidos nos ajudem. E o nosso ponto forte tem que ser que investir na educação, investir na investigação científica. Portanto, só assim é que nós vamos começar a ser respeitados. O resto aqui... Ora, se não fosse o problema o ensino da língua. Aqui louros políticos... A literatura universal, aquela mais desenvolvida, é inglesa. Há aqui louros políticos que acabaram por subalternizar aquilo que foi a exigência e tem sido a exigência da sociedade civil relativamente ao respeito das liberdades, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação e outras liberdades que normalmente são colocados na balança nessa relação que os Estados Unidos estabelece com muitos países. Parece que esse ponto ou esses interesses acabaram por ser relegados em último plano. Ficaram também com essa impressão? Sim, como ficou assente no encontro, aliás, mesmo a própria imprensa pública que andou a fazer a devida propaganda, em nenhum momento falou-se sobre os direitos humanos, a questão das liberdades, manifestações, etc, etc. Portanto, na agenda não interessava esse assunto, porque há aspectos que ainda acontecem hoje que julgávamos que já teríamos ultrapassado. A questão da liberdade de expressão, a questão de termos pessoas presas a cumprirem penas por opinião de delito. Portanto, eram situações que no início de 2017 quase que já ninguém um dia pensou que isso voltaria a ter consequências que estamos assistindo hoje. E isso está sendo que o interesse... Eu não sei como é que vocês ainda acreditam nessa conversa de direitos humanos, não é isso? Porque os organismos internacionais que deviam tutelar isso simplesmente não significam nada. Nesse momento, o diretor ou presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU é um iraniano. Okay? É um iraniano. Quer dizer, as próprias Nações Unidas, por exemplo, você repare, se nós analisarmos a situação da Ucrânia, analisarmos a situação atualmente em Gaza, aquilo que aconteceu no Israel, e como as elites políticas mundiais estão a abordar o assunto, simplesmente, nós hoje, quando queremos falar de direitos humanos, temos que começar a apelar nas nossas tradições e aos nossos povos, porque essa apelar-se às coisas, ninguém está a respeitar mais isso. Por exemplo, a própria União Europeia, não é isso? A própria União Europeia, que devia ser a paladina dos direitos humanos, não é isso? Construiu
construiu os centros de detenção na Líbia e no Marrocos, onde milhares e milhares de africanos estão lá, nesse momento que estou a falar, estão lá detidos em condições subhumanas, e ninguém fala disso. Não, mas a frente são desvios. Fala-se da reforma das Nações Unidas. Aliás, o Lula tem sido praticamente um defensor da reforma das instituições mundiais. Obviamente que elas foram criadas... O Lula fala à toa, meu, desculpa lá. O Lula fala. Foram criadas num contexto de guerra, dos vencidos e vencedores. E já estamos em 45, olha. Cita outro gajo, o Lula mesmo, para citar o Lula, desculpa lá. Mas é a representação. Frei, é o defensor desse momento. É uma referência da política mundial. Sim, é uma referência da política mundial, Frei. O Lula? Sim. Os brasileiros saíram, tipo, o brasileiro saiu da brasa para a frigideira, meu. Os brasileiros saíram da brasa com o Bolsonaro e, cara, na frigideira tudo sempre é fritura. É fritura, meu. José Gama, o seu ponto de vista sobre essa reflexão que é feita em que a questão dos direitos acabaram por ser subalternizados face a outros interesses? Bom, nós sempre tivemos uma relação com os Estados Unidos e eles sempre defenderam os direitos humanos no mundo, defenderam sempre influenciar os seus interlocutores a respeitarem esta premissa, porque os direitos humanos é uma questão, é um problema universal, por isso é que temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos subscrita por todos. Por isso nós pensávamos que os Estados Unidos, dentro deste compromisso universal, pudessem exercer pressão e influência junto do presidente João Lourenço. Mas o que nós observamos é que acho que houve uma espécie de troca de favores, que é, decidiram não perturbar o presidente com estas questões e apenas olhar para questões de negócios e questões econômicas, fizeram passar a sua agenda econômica e, em troca, fecharam os olhos na questão dos direitos humanos e democracia, deixando os angolanos de lado. Então, eu penso que houve uma demissão por parte dos Estados Unidos nesta matéria, e basta ver também que o embaixador dos Estados Unidos em Luanda quase que raramente ou quase que nunca aborda este tema nas suas intervenções. Ele parece que determinou que, doravante, as relações entre os dois países é apenas na vertente econômica. E nós vimos que o presidente Biden, logo que assumiu o poder, estava com uma agenda muito virada aos direitos humanos, penalizava países ou entidades que hostilizassem atos que representassem violação ou discriminação contra as minorias. O presidente Biden, quando chegou ao poder, até andou a nomear juízes oriundos da comunidade LGBT e tantas outras, mas agora nesta fase derradeira, final do seu mandato, está-se a tornar uma decisão, sobretudo no caso de Angola, em que virou as portas ao povo angolano para fazer uma aliança pessoal ao governo ou às pessoas, ou à pessoa do presidente João Lourenço, dando-lhe o melhor em não procurar ter nele um parceiro com a mesma reciprocidade no quadro da defesa da implementação de um Estado de Direito democrático em Angola e também na implementação de uma justiça independente no país. Fizeram sair o documento apenas quando o presidente, um relatório, aliás, quando o presidente já tinha saído da Casa Branca. Eu penso que deveria-se mesmo forçar o presidente na sua presença. Também a oposição angolana fez chegar ao presidente Biden uma carta aberta, apresentando alguns pontos, exatamente. Também os Estados Unidos não reagiram, nem sequer acusaram a sua recessão. Portanto, no caso de Angola, os Estados Unidos estão a tratar o povo angolano
com uma certa indiferença e estão a ser cúmplices do governo angolano, que tem estado a maltratar os ativistas, colocando nas cadeias. Temos aqui uma senhora, Anete Nahara, que é mãe de 2 crianças norte-americanas. Ela tem problemas de saúde, está a ser privada de medicamentos e tem 2 crianças norte-americanas a sofrerem em Angola por falta e ausência da mãe. E os Estados Unidos, que têm uma política de preservar, de cuidar dos seus cidadãos, seja lá onde eles estão, neste caso também se demitiram das suas responsabilidades, que seria neste caso, e repito, que era de intervir junto do governo angolano sobre essas situações que nada honram o povo angolano. Gama, eu não sei, honestamente, assim, os Estados Unidos, né, o empenho dos Estados Unidos no continente africano ultimamente é exatamente só e simplesmente para contrariar a influência chinesa e a russa. Ele não tem interesse aí, por exemplo, lá de um país lá que tem que coisa. Eles, se tiverem interesse em um país, se tiver alguma coisa que serve para os americanos. Uma coisa. Segunda, por exemplo, essa rota que o Gama fez, né, que os americanos querem criar, se nós olharmos bem, ela interferiria com a via da seta, que a China queria fazer também, em alguns pontos. E então, no fundo, nós temos que nos convencer que os Estados Unidos falam de alguma coisa, mas eles estão focados bem na luta contra os seus adversários, entre comas. Nós representamos zero, nós representamos aqueles americanos. Porque assim. Frei, não representamos. Vou terminar. Já vai terminar, mas Frei, nós não representamos zero. O presidente norte-americano disse que Angola era o país mais importante da África. Esse estatuto... Você conversa, meu. Você conversa. Olha, sobre esse tema, deixa eu fazer aqui um reparo. O presidente Biden, ultimamente, quando recebe os seus interlocutores, tem estado a dizer que é sempre o melhor. Este ano recebeu, em agosto, o primeiro-ministro da Índia, também disse-lhe que no mundo não havia um país mais importante que a Índia. Quando recebeu, em setembro do ano passado, o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul, disse-lhe também que não havia um outro parceiro estratégico mais importante. O Biden está mais velho. O João Lourenço também falou a mesma coisa. Quer dizer, acho que é uma tática que ele usou de colocar rebuçados a idade boca dos seus interlocutores. A idade já não me permite muita criatividade, meu. A idade... O Biden está arrebentado, meu. O Biden está cansado. Estamos quase a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim. Eu estava a dizer o seguinte, né? Os americanos querem contrariar a influência russa e chinesa. Okay. Se nós angolanos queremos alavancar-nos, olhem para o planeta, não existe nenhum país que se safou com a ajuda dos outros. A América é protetora da Libéria, aí onde George Weah foi presidente, não é isso? Sim. A Libéria é tipo um protetorado americano, não é isso? Aquilo deve ser um território americano. A Libéria é uma miséria total, meu. A Libéria é uma miséria. A Libéria é uma miséria. Por que os americanos, nisso, que queriam fazer da Libéria tipo a terra de retorno dos negros, nisso, nesse momento não fazem questão, por exemplo, de desenvolver a Libéria? Quase todos os presidentes ou quadros da Libéria estudam nos Estados Unidos. A pergunta é essa. Que país africano, isso é que nós chamamos em tecnologia, chama caso de uso. Que país africano é que se desenvolveu com a ajuda de algum outro país? Um exemplo. É uma pergunta que fica no ar e nós estamos a chegar mesmo à meta. Aquele ponto que seria o tema de conversa para a edição de hoje, acho que vamos ter que adiar para a próxima edição. Trata-se da questão da dívida. O governo angolano está cada vez mais a endividar-se. Hoje, no Orçamento Geral do Estado, a fasquia dedicada à dívida já passa dos 55%, está-se a falar em quase passa dos 55%, e isso
analistas e economistas avisados dizem que nenhum país se desenvolve contraindo as dívidas que Angola tem efetuado nos últimos tempos e principalmente para alimentar o Orçamento Geral do Estado. É um tema que tem muito que se pode dizer, a forma como a banca se coloca à disposição, estamos a falar isso, da concessão do crédito interno, como a banca se coloca neste processo de contrair dívidas, do Estado obter crédito também, o mercado externo nunca é colocado de parte, e também um processo de pagamento dessas dívidas, ou seja, são uma série de questões que podem ser levantadas e que podem ilustrar efetivamente o caminho em que nós estamos a seguir. Frei Angalo, para finalizarmos, e como nessa altura já são 19 horas e 50 minutos, como é que avalia... Desculpe, antes do Frei responder a sua pergunta, tem uma questão em relação ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, em que Angola não assinou, não depositou a declaração que permite com que os cidadãos insatisfeitos com algum procedimento judicial relacionado aos direitos humanos possam diretamente ir ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Poucos países africanos já o fizeram. Isso daria garantias mais suficientes de que qualquer instituição, qualquer cidadão que se sinta lesado, denegação da justiça ou outra, essa questão, por exemplo, da NetNara em relação aos direitos humanos, e que temos muito fala sobre isso, podia ser diretamente direcionado ao Tribunal Africano. Nós ainda temos que cumprir o procedimento que é para a Comissão Africana, só depois para o Tribunal Africano. Essa era uma questão para adicionar aquilo que se disse. Agora responda a minha questão, já que tomou a palavra e estamos mesmo já a finalizar. A questão da dívida, o governo está cada vez mais a endividar-se, e há uma leitura bastante pessimista que é feita por analistas e principalmente especialistas nesta área, em que desaconselham o governo a continuar a alimentar o Orçamento Geral do Estado contraindo dívidas. São os outros especialistas, porque os que falaram hoje para o Jornal das Três, a Rádio Nacional de Angola, disseram o contrário, que Angola tem uma dívida sustentável. E era um assunto para discutirmos com alguma profundidade, já conforme disse, nas próximas edições abordaremos sobre isso. Mas a questão da dívida, repare, por exemplo, que o orçamento para 2024 já fala em 40% da dívida. Em mais. Não, e a ministra foi clara em dizer que muitas das dívidas, apesar de serem certificadas, não serão pagas, porque não há dinheiro. É sustentável se não tem dinheiro para pagar dívidas. Como é que fica? Não entendi essa. Ela disse não é sustentável. Não há dinheiro para pagar as dívidas. Apesar de serem certificadas, algumas não serão pagas. Foi a ministra que disse isso. Pelo menos o governo não tem capacidade de pagar dívida, não tem capacidade de pagar as dívidas que contraiu. A Vera Davis ultimamente também, quer dizer, é preciso começar a tirar, fazer raiz quadrada nas coisas que ela diz. Algumas coisas, não sei se viram essa notícia de o executivo vai isentar a cobrança de 10% das taxas de transferência de dinheiro. Não sei se viram isso. Sim, isso foi dito. Reparem só a brincadeira que está aqui, não é isso? Ok? Querem cobrar taxa de transferência de dinheiro para fora do país, mas os setores petrolíferos e diamantíferos isentos. Os setores de que a economia do país depende, tipo o petróleo, você vende mais petróleo, vende diamante, vai isentar aquele, vai cobrar aqui então. E depois ainda tem outros isentos que são, tipo aqui eu vi, também são isentos aqueles que vão adquirir bens e mercadorias do exterior. Tira os que exportam, os que vendem petróleo, né? Os de diamante. Vai cobrar taxa a quem exporta catato. Está a ver a brincadeira que temos no nosso país? Aqueles que levam mais dinheiro para fora vão ficar isentos de pagar taxas. E quem vai pagar a taxa, afinal? Essa senhora desde que começou a criar cabelo, meu. Anda brincando. José Gama. Sim.
José Gama, o Frei, a sua maneira. Das dívidas, da dívida, Gama vai pagar muito ao Estado próximo ano. Não, nós estamos a viver, sim, nós estamos a viver um problema de dívida externa, né? E isto tem estado a causar alguns constrangimentos orçamentais e também um certo peso na balança, porque afeta o país, porque temos que, ao invés de ficarmos centrados em questões internas, estamos a trabalhar para pagar essa dívida externa. E como é que isso afeta também ao país? Sempre que a dívida externa fica apertada, o governo, por outro lado, é obrigado a taxar mais os populares, aumentar, ir mais pelas políticas fiscais e torna-se mais pesado para o cidadão. Vai inventando formas de taxar os populares e a vida do angolano fica mais cara. Veio há pouco tempo inventar uma taxa, isso que acabamos de citar há pouco, que o governo vai taxar 10% nas arrecadações que vão para fora. Nas remessas para o exterior. Nas remessas para o exterior. Isto é uma consequência também do aperto da dívida que o país está a viver. Ou seja, a redução das fontes de receita para alimentar o Orçamento Geral do Estado. Sim, nós temos uma economia, como já falamos aqui, que depende a 90% de um único produto. Até não é errado. Temos o Kuwait também tem uma economia que depende a 80% do petróleo. O problema é que, exato, o problema é que no nosso caso, o nosso petróleo, este produto único, já está todo ele comprometido para pagar dívidas ao maior credor que nós temos, né? Ou melhor, que é a China, na qual estamos a dever cerca de 45 milhões de dólares. Gama, na próxima edição vamos abordar um pouco mais com profundidade. Já tenho garantias de termos aqui o jurista Rui Verde, ele que tem investigado bastante neste setor. Já falámos um pouco sobre isso, mas não quer demais debitarmos mais análises. Agora vamos terminar, cada um tem 30 segundos. O tema de fechar hoje a nossa conversa é da vossa liberdade. Começo por ti, Chipilica. Você que sabe os seus 30 segundos. Não, o tema para fechar é aquilo que o Frei disse e deve ser reflexão para todos nós, a partir de agora, se calhar com mais profundidade, que é a questão do processo eleitoral. Dos pontos que se calhar postamos já na agenda, dos pontos que podem ser abordados para o processo eleitoral de 2027. Frei Angalo. Pensamos que hoje tiramos essa lição. Frei Angalo, o que é que escolhe para fechar os seus 35, para fechar a sua participação na edição de hoje? Na verdade, a minha maior crença é o desenvolvimento do país de Angola começa pela valorização do setor da agricultura. Portanto, que nós temos que começar a divulgar a mecanização da agricultura e Angola ter políticas para a produção de produtos chamados produtos biológicos e as pessoas, portanto, respeitarem o setor da agricultura. Portanto, o setor da agricultura não pode ser visto como setor para os analfabetos, né? Porque se nós não mudarmos essa ideia, vamos continuar a errar e o país não vai a lado nenhum. Muito obrigado. E Frei, só já para terminar, e acho que em 10 segundos, vou dar mais 10 segundos, o governo angolano não acerta. O país continua a regredir. Há quem diga que já não é questão de estratégia, é uma questão espiritual. O Frei, como alguém vocacionado para as orações, as vossas orações não estão a surtir. O que é que se passa, Frei? As orações também não estão a funcionar. Quer dizer, não, na realidade, quem diz que é uma questão espiritual até tem razão, porque na realidade aquilo, quando nós falamos de espiritual, a pessoa tem que desenvolver uma espiritualidade. A espiritualidade, o que é? É cultivar valores e acreditar em coisas, vamos dizer, como referência das pessoas. O que falta no nosso país é exatamente isto. Os líderes do nosso país, aqueles que deveriam ser líderes do nosso país, não têm crenças consolidadas, não têm referências e, portanto, vêm como vadios existenciais. Tá vendo? Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Portanto, essa vadiagem existencial é o grande problema. Estão amaldiçoados, resumidamente.
Não, não é maldição, é escolha. Muito obrigado, Frei. Escolheram errar. Muito obrigado. Gama, os seus 30 segundos, mas 30 segundos mesmo. É melhor controlar aí no seu relógio. José Gama, os seus 30 segundos finais. Não, fazia aqui uma chamada de atenção às autoridades angolanas, sempre que estão nessa luta de litígio contra Isabel dos Santos, estão a adotar uma estratégia de diabolizar a imagem do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Já num tribunal em Itália, não, na Holanda, alegaram que Angola vivia uma cleptocracia altamente corrupta, e há pouco tempo, no dia 29 de novembro, durante uma audiência no Tribunal Superior de Londres, as autoridades, o representante do governo de Angola, o seu advogado, alegou dizendo que o José Eduardo dos Santos terá desviado 24 bilhões de dólares do Estado angolano, e este advogado, em representação da Unitel, imputa estas acusações ao presidente João Lourenço. Eu penso que estes tipos de acusações infundadas, sobretudo essas de desvios, pode causar um precedente não muito bom para o país, porque o país precisa acha que é ultraje à memória de José Eduardo dos Santos? Sim, porque o senhor já morreu, já não está aqui para se defender, não fica nada delicado o governo usar essa estratégia de ganhar causas em tribunais de fora e alegar que o outro fez e desfez. Quer dizer, estão a imputar tudo ao José Eduardo dos Santos, e nós perguntamos, e onde é que ficam os outros? Está aí João Lourenço. Onde é que andava? Muito obrigado. Sim, João Lourenço era o ministro da Defesa. Onde é que ele andava? Muito obrigado. O que é que impediu para o José Eduardo dos Santos deixar de roubar os supostos 24 bilhões de dólares? O que é que fez? Participaram todos nas reuniões. Há aqui uma responsabilidade solidária de todos. Se o José Eduardo roubou 24 bilhões de dólares, então todos eles são responsáveis e deveriam se demitir das suas responsabilidades. Gama, já violamos o tempo que era reservado para o nosso programa, e acho que temos muitos motivos para a próxima semana. Este assunto da permanente diabolização da figura de José Eduardo dos Santos pode ser também um dos temas que podemos analisar na próxima edição. Muito obrigado ao Chipelica, outro obrigado ao Frei Angalo, e para si, José Gama. E claro que conto convosco na próxima terça-feira. Muito boa noite, e essa boa noite é extensiva aos nossos ouvintes. Os abraços finais são de António Festo, René Agostinho, também esteve conosco o Abelardo Benjamin, a Sila Chipa, a Vitória Sacotala, uma equipa vasta que trabalhou para o vosso auditório nesta tarde e princípio de noite de terça-feira, quinto dia do 10º mês do ano 2023. Eu sou Horácio dos Reis, boa noite, até a próxima terça-feira. Não se esqueça, daqui a pouco, o jornal, desde as 9 horas, com António Festo. Eu aqui a recuar o ano, e fui chamado a atenção no 12º mês do ano, e estava aqui a recuar, faltariam 2 meses para terminarmos o ano de 2023. Então, estamos a celebrar o 12º mês. Aqui ficou essa chamada de atenção do René, aliás, o técnico também serve para isso, para chamar a atenção. Não se esqueça, o noticiário é daqui a pouco com António Festo. Boa noite mais uma vez.